Toda a gente já sentiu aquele peso, não é? Ter a cabeça a mil, com mil coisas para decidir e aquela sensação de que, pronto, não vamos dar conta do recado. Mas uma coisa é sentir, outra é conseguir pôr isso em palavras, especialmente numa língua que não é a nossa. Ok, vamos tentar perceber isto. Como é que se fala de stress, de estar num impasse ou de ter de tomar uma decisão gigante em português, do dia a dia, sem parecer um robô ou um livro de gramática? É essa a nossa missão hoje. Temos aqui um material fascinante que é o guião de um diálogo entre dois amigos, a Emma e o Josh, que explora precisamente isto. A Emma está a passar por uma semana terrível, dividida entre duas ofertas de emprego e está completamente esgotada no trabalho que tem agora. Vamos pegar neste diálogo e extrair as ferramentas que os falantes nativos usam. E o que é realmente interessante neste material é que nos lembra que aprender uma língua vai muito para além da tradução direta. Não se trata só de saber a palavra para problema. Trata-se de captar a textura emocional por trás das palavras. É sentir a diferença entre estar confusa e sentir-se completamente baralhada, ou a esperança de finalmente ver a luz ao fundo do túnel. É aqui que a comunicação se torna real. Exatamente. E a primeira expressão que a Emma usa para descrever o estado dela é precisamente essa. A minha cabeça está uma confusão total. Sinto-me mesmo baralhada. Eu adoro esta expressão porque é muito mais visceral do que dizer só estou confusa. Qual é a verdadeira nuance aqui? A nuance é tudo. Estar confusa pode ser uma coisa de momento, tipo não perceber uma pergunta. Agora, estar baralhada, isso é um estado mais profundo, mais caótico. A mente está mesmo desorganizada. Há uma descrição fantástica no material que diz que é como ter a sensação de que o cérebro vai 10 minutos atrasado. Essa descrição é perfeita, a do cérebro atrasado. Captura totalmente a sensação. E as pequenas histórias que eles usam para ilustrar isto são incrivelmente fáceis de nos identificarmos. Sem dúvida. A primeira, sobre mudar para uma cidade nova e andar 1 hora em círculos para encontrar um supermercado que afinal ficava a 5 minutos. Quem é que nunca passou por algo parecido? Não é falta de inteligência. É o cérebro que está tão sobrecarregado que as tarefas simples parecem montanhas. Sim, exatamente. E a outra anedota, a da professora no primeiro emprego que sai de casa com sapatos de pares diferentes. E só repara quando os alunos apontam. É hilariante depois de acontecer, não é? Mas no momento é um sinal claro de que o sistema está em sobrecarga. E no caso da Emma, esta sensação de estar baralhada é o pano de fundo para o problema principal dela, que ela descreve como enfrentar um grande dilema. Lá está. Isso. E é um dilema clássico que muita gente enfrenta, a escolha entre dinheiro e paixão. Exatamente. De um lado, um emprego com um ótimo salário, mas que ela acha aborrecido. Do outro, o trabalho de sonho, mas com um ordenado muito, muito mais baixo. O que define um dilema é mesmo isto. Não há uma resposta fácil ou perfeita. Ambas as opções têm prós e contras e a decisão é uma luta entre a lógica e a emoção. O que me leva a outra expressão que ela usa. Ela sente-se encurralada no trabalho atual. À primeira vista, estar encurralada e ter um dilema parecem descrever a mesma coisa, a mesma sensação de estar presa. Mas o diálogo faz uma distinção clara, não faz? Sim, e essa distinção é crucial. Um dilema, como o da Emma, é sobre uma escolha futura entre dois caminhos. É uma encruzilhada. Estar encurralada, por outro lado, é sobre sentir-se presa no presente. É a sensação de estar num beco, sem boas opções para sair da situação atual. Ela sente-se encurralada agora, e é isso que a força a confrontar o dilema sobre o futuro. Uma coisa alimenta a outra. Faz todo o sentido. Estar encurralada é a crise imediata, o dilema é a estratégia de saída. Os exemplos que dão para encurralada são ótimos, porque ilustram essa falta de uma saída boa, como ter 2 prazos impossíveis para entregar no mesmo dia. Seja o que for que escolhas... Alguém vai ficar insatisfeito. Exatamente. Ou o exemplo de arranhar a bicicleta de um amigo. Ficas preso entre contar a verdade e arriscar a zanga ou tentar arranjar em segredo e arriscar que te descubram, o que seria ainda pior. Em ambos os cenários não há uma vitória limpa. É uma gestão de danos. E é essa a pressão que a Emma sente. E essa pressão leva a outra parte que eu achei fascinante. O diálogo faz uma distinção entre 2 níveis de aborrecimento que acho que toda a gente vai reconhecer. O ligeiramente irritante e o intensamente irritante. Acho que a minha vida se divide nestas 2 categorias, sinceramente. É uma forma muito sã de olhar para as coisas. A diferença é fundamental para a nossa saúde mental.
O ligeiramente irritante bem são aqueles precalços do dia-a-dia. Pequenos problemas que chateiam por um momento, mas não estragam o dia. Derramar um pouco de café, apanhar todos os semáforos vermelhos. Sim, são coisas que nos fazem suspirar, revirar os olhos, mas 5 minutos depois já passou. É o ruído de fundo da vida moderna. Isso mesmo. Mas o intensamente irritante é outra coisa. Não é um evento isolado, é um padrão. Padrão. É essa a palavra-chave. Exato. São frustrações que se acumulam e que afetam mesmo o nosso bem-estar porque são recorrentes e parecem estar fora do nosso controle. Os exemplos são universais. Um vizinho com música alta todas as noites ou, no caso da Emma, um colega de casa que deixa a louça suja durante dias. E não é sobre um prato sujo, pois não. É sobre o desrespeito contínuo que aquilo representa. Precisamente. É o que leva a dizer que quase chorou por causa da louça. Não é pela louça, é por ser a gota d'água que faz transbordar um copo que já está cheio, com o trabalho, o dilema. É a acumulação que se torna insuportável. Perfeitamente. E é perante todo este stress que o amigo dela, o Josh, lhe dá um conselho que, à primeira vista, parece quase contraintuitivo. Ele sugere que ela devia ficar na retaguarda. Sim, a minha primeira reação foi pensar, mas isso não é desistir? Quando estamos sobrecarregados, a nossa tendência é querer fazer mais, controlar mais, não o contrário. Parece, não é? Mas não é. Ficar na retaguarda é um ato consciente, estratégico, de recuar, deixar de tentar controlar tudo. Não é render-se, é reconhecer os próprios limites. É uma forma de autopreservação. A história que contam sobre planear a festa de família é um exemplo brilhante disso. Lembro-me dessa, a pessoa estava a estressar com todos os pormenores, a tentar microgerir tudo e não estava a conseguir aproveitar nada. Exato. E a certa altura, essa pessoa decidiu conscientemente ficar na retaguarda, parou de dar ordens e passou a perguntar em que é que posso ajudar. Ao largar as rédeas, não só a festa correu melhor, como a própria pessoa conseguiu finalmente relaxar e aproveitar. Para Emma, ficar na retaguarda pode significar dar a si mesma espaço para respirar, em vez de tentar resolver o dilema de um dia para o outro. Ok, pintamos um quadro bastante estressante para a Emma. Ela está baralhada, encurralada e intensamente irritada. Mas o diálogo não a deixa nesse estado, pois não. Começa a introduzir o vocabulário para encontrar uma saída. Sim, felizmente há esperança. E a expressão que simboliza essa esperança é ver a luz ao fundo do túnel. É uma metáfora universal, muito poderosa. Significa que, mesmo quando ainda se está a passar por um período difícil, escuro, começam a surgir os primeiros sinais de que o fim está próximo, de que as coisas vão melhorar. E os exemplos ajudam a fixar essa sensação. O do estudante de mestrado exausto com exames e trabalhos, que finalmente entra nas últimas semanas do semestre. O sofrimento ainda não acabou, mas a meta já está à vista. Precisamente. Ou o de alguém que trabalhou em 2 empregos durante meses para poupar para uma viagem. No momento em que olha para a conta bancária e percebe que o objetivo está quase alcançado, essa é a luz ao fundo do túnel. Essa percepção dá uma nova dose de energia para aguentar o esforço final. É a prova de que o sacrifício está a valer a pena. Mas nem todos os caminhos têm uma saída tão linear. O oposto dessa luz de esperança seria, suponho eu, a expressão chegar a um beco sem saída. Isto soa muito mais definitivo, mais negativo. Parece quase um fracasso, não? Pode parecer, mas a forma como é abordado no material é mais subtil. Chegar a um beco sem saída acontece quando percebemos que um plano, um projeto, um caminho, simplesmente não pode continuar. A estrada acabou. O ponto crucial é que não é necessariamente um fracasso pessoal. É um sinal de que é preciso virar e encontrar um novo caminho. É um fim, sim, mas também um ponto de viragem. Entendo. É menos sobre ter falhado e mais sobre ter recebido informação nova que torna o plano original impossível. Como na história da viagem de estudo que se torna impossível por causa de uma mudança nas regras dos vistos. Não há nada a fazer. A porta fechou-se. Exatamente. Ou o exemplo mais pessoal de alguém que passa meses a tentar aprender a programar e, com toda a honestidade, percebe que não tem paixão nenhuma por aquilo e que não está a progredir. Reconhecer que chegou a um beco sem saída com isso não é um fracasso, é uma decisão inteligente de redirecionar a energia para algo mais produtivo. Então, como é que se sai do beco sem saída?
É aqui que entra o conselho do Josh para ela ir ao fundo das coisas. Isto soma muito mais do que fazer uma simples lista de prós e contras. É muito mais. Ir ao fundo das coisas é ser um detetive na nossa própria vida. É investigar para encontrar a verdadeira raiz de um problema em vez de ficar a lidar com os sintomas. Para a Emma, não seria só comparar salários. Seria perguntar-se: porquê é que me sinto tão encurralada? O que é que eu procuro realmente numa carreira? O que é que a paixão significa para mim? É uma abordagem muito mais profunda. O exemplo da escola, onde os alunos começaram a faltar, é perfeito para ilustrar isto. É um exemplo fantástico. A suposição fácil seria dizer: os miúdos são preguiçosos. Fim da história. Mas a direção decidiu ir ao fundo das coisas. Em vez de culpar, investigaram. Ligaram aos alunos e descobriram um problema real. Uma mudança nos horários dos autocarros. A causa não era preguiça, era logística. E ao encontrar a causa real, encontraram uma solução real. O que nos leva ao objetivo final de todo este processo. A última expressão que o diálogo explora é perceber bem. Este é o momento do clique, certo? É exatamente isso. Perceber bem é o destino final da jornada que começa na confusão. É o momento em que a clareza substitui o caos. O exemplo de aprender a conduzir é universal. No início, é um pânico de pedais, espelhos, mudanças. Parece impossível gerir tudo, mas com a prática há um momento em que as peças se encaixam. Deixamos de pensar em cada ação e começamos a perceber bem como se conduz. O esforço pesado e consciente transforma-se em algo mais natural, mais intuitivo. Para Emma, perceber bem o dilema dela significa chegar a um ponto em que a decisão certa se torna clara. Não porque a lógica venceu a emoção, ou vice-versa, mas porque ela finalmente entendeu o que é mais importante para si. Precisamente, é um momento em que a confusão de estar baralhada se dissipa e ela consegue ver o seu caminho com clareza, seja ele qual for. Então, o que é que isto tudo significa? Para mim, esta análise mostra que aprender uma língua é muito mais do que decorar vocabulário. É sobre adquirir ferramentas para articular a complexidade da experiência humana. Estas expressões não são só palavras, são atalhos para a empatia e para uma comunicação que soa genuinamente natural. E isso deixa-nos com uma reflexão final, que eu acho interessante. O material que vimos mostra como uma língua organiza e dá nome a experiências universais de stress, de incerteza. E isto levanta uma questão. Será que ter um vocabulário específico para as nossas dificuldades, saber a diferença entre algo que é ligeiramente irritante e intensamente irritante, muda a forma como processamos essas emoções? Ao aprendermos estas expressões, estamos apenas a aprender português ou estamos também a adquirir novas estratégias para compreender e navegar as nossas próprias vidas?